Você pode fingir ser meu namorado por um dia? A pobre mulher perguntou a um pai solteiro. O que ele disse em seguida mudou tudo. Antes de continuarmos, por favor, nos diga de onde você está nos assistindo. Adoramos ver até onde nossas histórias chegam. Wyatt Freeman estava deitado de costas sob um Honda Civic às 15h30 de uma sexta-feira de novembro, com graxa nas mãos e uma chave inglesa que não queria colaborar, quando ouviu o sino acima da porta de sua oficina tocar. Ele imaginou que fosse apenas a entrega de peças atrasada novamente. Então, ele nem se incomodou em deslizar para fora até ouvir uma voz de mulher dizer: "Com licença, tem alguém aqui?" E havia algo no tom dela que soava como se ela estivesse prestes a chorar, ou possivelmente vomitar, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Ele saiu debaixo do carro, limpando as mãos em um pano que já estava imundo, e olhou para cima para encontrar uma mulher com o uniforme do Maplewood Fresh Mart, parada no meio de sua oficina, segurando as chaves do carro com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele vagamente a reconheceu como a caixa do supermercado, que sempre sorria quando passava suas compras. Mas agora, ela parecia que seu mundo inteiro estava desmoronando. "Posso ajudar, senhora? Está com problemas no carro?" Wyatt perguntou naquela voz calma que usava quando os clientes entravam em pânico com as luzes do painel. E a mulher começou a andar de um lado para o outro como se estivesse tendo uma discussão consigo mesma em voz alta. "Isso é loucura. Eu não posso simplesmente pedir isso a um estranho. Isso é completamente maluco. Eu deveria ir embora e pensar em outra coisa." E Wyatt ficou ali parado, segurando sua chave inglesa, completamente confuso sobre o que estava acontecendo em sua oficina naquele momento. "Senhora, você está bem? Precisa que eu ligue para alguém?" Ele tentou novamente. E foi aí que ela parou de andar, olhou para ele com aqueles olhos castanhos desesperados e simplesmente soltou a pergunta mais bizarra que Wyatt tinha ouvido em todos os seus 35 anos neste planeta. "Você pode fingir ser meu namorado por um dia?" Ela disse tão rápido que as palavras quase se atropelaram, e Wyatt genuinamente pensou ter ouvido errado, porque não havia como uma mulher aleatória simplesmente entrar na oficina Freeman e pedir para ele fingir namorá-la. Mas ela estava olhando para ele, esperando uma resposta, e ele ainda estava segurando a chave inglesa como se isso fosse de alguma forma ajudar a situação a fazer sentido. "Desculpe, o quê?" disse Wyatt. E a mulher respirou fundo e trêmula, e começou a falar a aproximadamente 100 km/h, explicando que seu nome era Isa Chen, que ela trabalhava no supermercado e que sua chefe, a senhora Duncan, aparentemente havia dito à diretoria 8 meses atrás que a Isa estava noiva de um cara maravilhoso para fazê-la parecer estável durante as demissões. E Isa tinha entrado na onda achando que a história passaria, exceto que agora a diretoria viria amanhã para o dia da família dos funcionários e eles queriam conhecer as famílias de todos, incluindo o noivo completamente fictício de Isa. E a senhora Duncan tinha dito: "Apenas encontre um jovem legal para trazer. Vai ficar tudo bem." Como se fosse fácil. "Se eu aparecer sozinha, estou acabada, serei exposta como mentirosa. Minha chefe será humilhada na frente da diretoria e eu definitivamente serei demitida. E não posso perder esse emprego porque meus pais contam comigo para ajudar com as contas dos remédios do meu pai." E Isa falava tão rápido que mal respirava. O cérebro de Wyatt tentava acompanhar todas essas informações enquanto processava que essa mulher estava pedindo a ele, um completo estranho, para basicamente cometer uma fraude. "Mas por que eu?" "Você nem me conhece", disse Wyatt, porque parecia uma pergunta razoável. E Isa riu, mas não foi um som feliz. "Porque você é literalmente o único cara solteiro nesta cidade inteira que não é meu parente. Ou já está namorando alguém ou é um total esquisitão. Eu vejo você na loja com sua filha e você é sempre gentil, não faz fofoca e, honestamente, você parece apenas uma pessoa decente que poderia possivelmente ajudar alguém que está completamente desesperada." Wyatt estava prestes a dizer algo. Ele nem tinha certeza do que, quando a porta de seu escritório nos fundos se abriu e sua filha de 7 anos, Nora, saiu correndo com seu rabo de cavalo loiro balançando e sua mochila do Superman ainda nas costas. "Pai, terminei toda a minha lição de matemática e nem precisei de ajuda desta vez", anunciou ela orgulhosamente. E então ela viu Isa e seu rosto inteiro se iluminou como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que o Natal tinha chegado mais cedo. "Ah, oi.
Você é a namorada do meu pai? Finalmente! Eu tenho pedido para ele arrumar uma há muito tempo. Wyatt sentiu seu rosto ficar completamente vermelho e gaguejou. Não, querida. Ela é apenas uma cliente que precisa de ajuda com uma coisa. Mas Nora já estava caminhando até Isa com as mãos nos quadris, parecendo muito séria para uma aluna da segunda série. Meu pai é muito, muito bom em ajudar as pessoas. Ele conserta os carros de todo mundo, mesmo quando eles não podem pagar às vezes. E ele diz que ajudar as pessoas é a coisa mais importante que você pode fazer. Então, ele vai te ajudar totalmente com o que você precisar. E Nora disse isso com tanta confiança que White quis abraçá-la e também explicar que essa situação em particular era muito mais complicada do que trocar o óleo de alguém. Isa olhou para Nora e depois para Wyatt, e seus olhos estavam se enchendo de lágrimas. Eu posso te pagar. Tenho US$ 200 guardados. São seus. Eu só preciso que você apareça amanhã à tarde por umas 4 horas, finja que estamos noivos, coma um pouco de salada de batata e depois nunca mais precisamos nos ver. Por favor, estou literalmente implorando. O cérebro de Wyatt gritava que aquele era o pedido mais ridículo que alguém já havia feito e que ele deveria absolutamente dizer não, porque aquilo era fraude, mentira e todo tipo de erro. Mas então ele olhou para aquela mulher que estava claramente apavorada de perder o emprego. E ele pensou em como sua falecida esposa, Claire, costumava dizer que ele era mole demais porque nunca conseguia dizer não quando alguém realmente precisava de ajuda. E Nora estava lá parada olhando para ele com aqueles grandes olhos azuis, que eram exatamente como os de sua mãe, esperando para ver se ele ia praticar o que pregava sobre ajudar as pessoas. Fique com seus US$ 200, Wyatt ouviu a si mesmo dizer, e a cabeça de Isa se ergueu com esperança estampada no rosto. Eu faço. Mas se vamos fazer isso dar certo, precisamos alinhar nossa história. Porque se sua chefe for tão curiosa quanto você diz, ela vai fazer perguntas e é melhor termos respostas que combinem. O corpo inteiro de Isa relaxou de alívio, e ela realmente começou a chorar ali mesmo na oficina dele. Meu Deus, obrigada. Muito obrigada. Prometo que vou tornar isso o mais fácil possível. E Wyatt já estava repassando mentalmente sua agenda tentando descobrir como explicaria para sua mãe que estava fingindo namorar alguém para um evento corporativo. Eles concordaram em se encontrar naquela noite na casa de Wyatt para ensaiar a história do falso relacionamento. E Nora insistiu que iria ao evento amanhã, porque se vocês estão fingindo ser noivos, então eu preciso estar lá para parecer real. Além disso, posso dizer a todos o quanto vocês se amam. E Isa realmente riu pela primeira vez desde que entrou, dizendo que estava tudo bem. O noivo definitivamente teria que apresentar a filha, então ajudaria a vender a história. Quando Asa estava saindo, ela se virou na porta e perguntou: Por que você está realmente fazendo isso? Você não me conhece de jeito nenhum. E Wyatt encostou-se em sua bancada de trabalho e deu a ela uma resposta honesta. Porque eu sei como é precisar de um emprego e ter medo de perdê-lo. E porque você foi corajosa o suficiente para pedir ajuda quando estava se afogando. A maioria das pessoas é orgulhosa demais para fazer isso e acaba lhe afundando. Pelo menos você está lutando. Isa olhou para ele como se ele tivesse acabado de dizer algo profundo em vez de apenas decência humana básica. E depois que ela saiu, Nora veio, parou ao lado dele e disse: Pai, ela é muito bonita e parece legal. Ela pode ser sua namorada de verdade depois de amanhã? E Wyatt bagunçou o cabelo dela e disse: Não funciona assim, querida. Mas Nora apenas sorriu e disse: Deveria. Naquela noite, Isa apareceu na casa de Wyatt às 7, e eles se sentaram à mesa da cozinha com cadernos como se estivessem estudando para a prova mais estranha do mundo, tentando construir um histórico de relacionamento falso que resistisse ao interrogatório de colegas de trabalho intrometidos e executivos corporativos. Decidiram que se conheceram no supermercado, quando ele estava comprando mantimentos, e a convidou para sair. Eles namoravam há 8 meses, o que coincidia com a linha do tempo da senhora Duncan, e ficaram completamente travados na história do pedido de casamento, até que Nora, que deveria estar na cama, gritou do alto da escada. Deveria ser romântico, como quando o Superman salva a Lois Lane, e eles simplesmente sabem que devem ficar juntos. E ambos os adultos caíram na gargalhada.
Por volta das 9 horas, depois de cobrirem comidas e cores favoritas e todas as coisas básicas que casais deveriam saber, Isa contou a ele sobre pagar sua própria faculdade comunitária enquanto trabalhava em tempo integral e enviava dinheiro para casa para os remédios do coração de seu pai. E Wyatt se viu compartilhando que cresceu em um orfanato e conheceu sua esposa Claire quando tinha 23 anos, e que ela viu algo nele que ninguém mais via. E eles tiveram Nora quando ele tinha 28. E Claire faleceu de uma doença quando Nora tinha apenas 3 anos. Então, ele estava sendo pai solteiro há cerca de 4 anos. Então, você tem criado ela completamente sozinho esse tempo todo? Isa perguntou baixinho e Wyatt assentiu. Sim, a coisa mais difícil que já fiz. Mas Nora é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela me faz continuar mesmo nos dias em que não quero sair da cama. Isa estendeu a mão sobre a mesa e apertou a mão dele. Ela tem muita sorte de ter você. E Wyatt sentiu um nó na garganta. Eu tenho sorte de tê-la. E honestamente, tenho sorte de você ter entrado na minha oficina hoje, mesmo que as circunstâncias sejam completamente insanas. Quando Isa estava saindo por volta das 9h30, ela disse, até amanhã, noivo falso. E Wyatt respondeu, até amanhã. E Isa, nós conseguimos, eu prometo. E depois que ela foi embora, Nora apareceu no topo da escada com seu pijama de princesa e disse, pai, eu gosto muito, muito dela. Ela é legal e bonita, e ri das suas piadas mesmo quando não são tão engraçadas. Ela pode, por favor, ser sua namorada de verdade depois que isso acabar? Wyatt pegou sua filha no colo e a levou de volta para a cama. E Nora disse algo que fez o coração dele parar. A mamãe gostaria dela, eu sei. Você sempre me diz que a mamãe costumava dizer que devíamos ajudar as pessoas e ser felizes. E a Asa precisa de ajuda e ela faz você sorrir. Então a mamãe aprovaria totalmente. E Wyatt teve que piscar com força porque sua filha quase nunca mencionava Claire e quando o fazia sempre o atingia em cheio. Ele cobriu Nora e ela sussurrou. Lágrimas de felicidade são ok, pai. Como se ela pudesse ler a mente dele. E depois que ele fechou a porta, ficou no corredor pensando que o dia seguinte deveria ser 4 horas fingindo estar apaixonado por uma estranha e depois voltar à vida normal. Então, por que a ideia de nunca mais ver Isa depois de amanhã fazia seu peito parecer estranhamente apertado? E talvez sua filha estivesse certa. Talvez Claire aprovasse. E esse pensamento pareceu uma permissão que ele nem sabia que estava esperando. A manhã de sábado chegou e Wyatt pegou Isa em sua caminhonete recém-lavada às 10h30. E Nora estava presa no banco de trás, praticamente vibrando de emoção, usando seu vestido roxo favorito porque havia anunciado no café da manhã que, se fosse ajudar o pai a fingir estar apaixonado, precisava estar chique para isso. Isa subiu no banco do passageiro usando um vestido azul simples que pegou emprestado da irmã mais nova e parecia nervosa o suficiente para desmaiar. Continuava repassando a história de fachada baixinho, como se estivesse se preparando para uma prova que não podia se dar ao luxo de reprovar. Nos conhecemos no supermercado. Você me convidou para sair 3 vezes antes de eu dizer sim. Estamos juntos há 8 meses. Sua cor favorita é azul por causa da sua caminhonete. E Wyatt estendeu a mão e segurou a dela sem nem pensar e disse, ei, respira. Eu cuido de você. Vamos ficar bem. E segurar as mãos pareceu natural demais para 2 pessoas que se conheciam há aproximadamente 18 horas. O estacionamento do Maplewood Fresh Mart estava completamente decorado com balões, mesas e uma daquelas faixas corporativas que diziam celebrando nossa família. E havia facilmente 75 pessoas já lá, funcionários e suas famílias espalhados comendo nas mesas do buffet e jogando jogos no gramado. E Wyatt sentiu a mão de Isa apertar a dele enquanto caminhavam em direção à multidão. A senhora Duncan os avistou imediatamente e veio correndo. Ela era exatamente como Isa a descrevera. Uns 60 anos, com cabelo volumoso e uma personalidade ainda maior. E o rosto dela se iluminou como se tivesse acabado de ganhar na loteria quando viu Wyatt e Isa. Oh, minha Nossa Senhora! É ele? Este é o seu noivo? E quem é esse anjo absolutamente precioso? A senhora Duncan falava no volume máximo, e Nora deu um passo à frente com a mão estendida exatamente como Wyatt a ensinara e disse, sou Nora Freeman. Wyatt é meu pai. É um prazer conhecê-la, senhora. Esse colar que a senhora está usando é muito bonito.
E a senhora Duncan literalmente agarrou o peito como se seu coração não aguentasse tanta fofura. Ah, você não me disse que ele tinha uma filha tão educada. E olhe para você. Você é ainda mais bonito do que ela descreveu. A senhora Duncan estava bombardeando Wyatt com perguntas antes mesmo que ele pudesse dizer olá. Queria saber o que ele fazia e como se conheceram e todos os detalhes. E Wyatt começou com a história ensaiada sobre se conhecerem no corredor de cereais. Mas então algo o fez desviar do roteiro. Ela tinha esse sorriso que me parou completamente. Eu a convidei para sair ali mesmo, perto dos Cheerios, e ela me deu um fora na hora, disse que não saía com clientes. Então, continuei voltando toda semana comprando a mesma caixa de cereal que eu nem gosto, até que ela finalmente concordou em tomar um café comigo só para me fazer parar de importuná-la. E a cabeça de Isa girou para encará-lo, porque aquela não era absolutamente a história que haviam praticado. Mas a senhora Duncan estava lá adorando. Disse, ah, que romântico. Persistência. Adoro um homem que sabe o que quer. Isa entrou na improvisação junto com ele. Ele foi muito persistente. Continuava lá aparecendo todo sábado de manhã às 9h15 em ponto. E eu finalmente disse sim só para ver se ele era real ou apenas estava entediado. E Wyatt sorriu para ela. Acontece que eu era muito real. A melhor decisão que já tomei foi comprar cereal que odeio por 2 meses seguidos. E eles estavam improvisando um com o outro como se fizessem isso há anos, em vez de inventar na hora. E a senhora Duncan saiu para cumprimentar outras pessoas, deixando-os parados ali de mãos dadas e tentando não rir. O vice-presidente corporativo, Sr. Brennan, veio cerca de 20 minutos depois. Ele era todo formal, de calça caque e camisa polo com o logotipo da empresa. Apertou a mão de Wyatt e perguntou o que ele fazia da vida. E quando Wyatt disse que era dono de uma oficina mecânica, o Sr. Brennan assentiu com aprovação e disse, trabalho bom e honesto. Precisamos de mais jovens dispostos a trabalhar com as mãos hoje em dia. Você encontrou um bom homem, Isa. O evento tinha todas essas atividades de casal planejadas, e Wyatt e Isa foram arrastados para participar de uma corrida de 3 pernas, onde suas pernas foram amarradas com uma bandana, e eles tropeçavam e riam, e Isa quase derrubou os dois 2 vezes. Mas de alguma forma eles realmente ganharam. E quando cruzaram a linha de chegada, eles se abraçaram e durou apenas um instante a mais. Tempo suficiente para Wyatt sentir o cheiro do shampoo dela e sentir o coração dela acelerado contra o peito dele. Nora gritava da lateral. Aquele é meu pai, aquela é minha Isa. Eles são os melhores. E outros funcionários aplaudiam e torciam. E por um segundo, Wyatt esqueceu que tudo aquilo era falso porque parecia incrivelmente real. Depois veio a trívia de casais e eles deveriam ter fracassado completamente porque só se conheciam há um dia. Mas de alguma forma continuavam acertando as perguntas. Qual é a comida favorita do seu parceiro? E ambos disseram pizza ao mesmo tempo. Qual é o maior medo do seu parceiro? E Wyatt disse sem hesitar. Decepcionar as pessoas e não ser suficiente. E os olhos de Isa brilharam porque como aquele estranho já havia tão claramente, eles ganharam a trívia também. E a senhora Duncan anunciou no microfone. Olhem para os nossos pombinhos, tão sincronizados, é assim que o amor verdadeiro se parece, pessoal. E Isa sentiu o estômago revirar de culpa porque todas aquelas pessoas legais pensavam que estavam testemunhando algo real, quando tudo não passava de uma performance elaborada. Por volta das 14 horas, Isa pediu licença para usar o banheiro. E no caminho de volta, ouviu 2 colegas conversando perto da mesa de bebidas. Uma delas disse, você viu o noivo da Isa? Ele é lindo e o jeito que ele olha para ela. Estou com tanta inveja. E a outra respondeu, eu sei, né? Mecânico, pai solteiro, que claramente venera o chão que ela pisa. Ela tirou a sorte grande. E Isa teve que se esconder atrás da esquina porque sentiu que ia vomitar, pois nada daquilo era real. Aquele homem não a venerava. Ele estava apenas sendo gentil o suficiente para ajudar uma estranha desesperada. E amanhã voltaria para sua vida, e ela voltaria para a dela, e seria isso. Nora passou o evento inteiro segurando a mão de Isa e apresentando-a a outras crianças. Esta é a noiva do meu pai, Isa. Ela vai ser minha madrasta em breve. Ela não é bonita? E um menininho disse, você tem tanta sorte. Minha madrasta é malvada. E Nora respondeu muito seriamente. A Isa não é malvada. Ela é a melhor.
Ela já ama muito meu pai. Eu sei pelo jeito que ela sorri para ele. E Isa se sentiu a pior pessoa do planeta mentindo para aquela criança doce que só queria que o pai fosse feliz. Por volta das 15 horas, Wyatt encontrou Isa sozinha perto do estacionamento, parecendo que ia chorar. E ele se aproximou e disse gentilmente: Ei, você está bem? Estamos quase acabando. Você se saiu perfeitamente. Mas Isa balançou a cabeça e sua voz saiu tensa e estressada. Isso foi um erro enorme, Wyatt. A Nora acha que isso é real. Todos esses colegas acham que estamos realmente apaixonados. Todas essas pessoas são boas e eu estou mentindo para cada uma delas. E me sinto um lixo absoluto. Wyatt começou a dizer: Você está apenas fazendo o que precisa para manter seu emprego. Mas Isa o interrompeu. Isso não torna a coisa certa. Eu sou uma mentirosa e arrastei você para ser um mentiroso também. E eu apenas... Mas antes que ela pudesse terminar, a voz da senhora Duncan crepitou no microfone, chamando a atenção de todos para o pavilhão principal. Antes de encerrarmos hoje, quero reconhecer algumas pessoas muito especiais. Isa Chen está no Maplewood Fresh Mart há 6 anos maravilhosos. Ela é uma das nossas funcionárias mais dedicadas e vai se casar em breve com este homem adorável. Vamos dar a eles uma grande salva de palmas. E todos começaram a aplaudir. E Isa queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Mas a senhora, Shirna, Duncan não tinha terminado. E estou emocionada em anunciar que a diretoria aprovou minha recomendação para promover Isa a gerente assistente com efeito imediato. Parabéns, querida. Você mereceu. Os aplausos ficaram mais altos e as pessoas vinham parabenizá-la. E Isa sorria e dizia obrigada. Mas por dentro, ela estava em pânico total, porque essa promoção era enorme. Mais dinheiro, melhores horários e benefícios reais. Mas tudo baseado em uma mentira sobre estar noiva de um homem que conheceu ontem. Depois que o evento finalmente terminou por volta das 16 horas, Wyatt levou Isa para a casa com Nora quieta no banco de trás, olhos fechados como se estivesse dormindo de tanta emoção, e o silêncio na caminhonete era pesado até que Isa finalmente disse: Não posso aceitar essa promoção. De jeito nenhum, não é certo. Wyatt olhou para ela confuso. Do que você está falando? Você absolutamente mereceu isso. A senhora Duncan disse que você está lá há 6 anos se matando de trabalhar. Mas Isa balançou a cabeça com força. Eu ganhei mentindo. Eles me promoveram porque acham que sou essa mulher estável e noiva com uma família perfeita. É fraude, Wyatt. Não é real. Wyatt encostou em um estacionamento e virou-se para encará-la. E antes que seu cérebro pudesse parar sua boca, ele disse: Então faça não ser uma mentira. E Asa olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. O quê? E Wyatt passou a mão pelo cabelo porque não conseguia acreditar que tinha acabado de dizer aquilo em voz alta. Nada. Esqueça o que eu disse. Não sei do que estou falando. Mas Isa não deixou passar. Não. O que você quis dizer com faça não ser uma mentira? Me explique isso porque estou muito confusa agora. Wyatt respirou fundo e simplesmente foi em frente, porque aparentemente aquele era o dia em que ele tomava decisões completamente insanas. Hoje deveria ser eu te ajudando por 4 horas e depois voltaríamos a ser estranhos, certo? Só que, Isa, eu me diverti mais hoje do que em 3 anos inteiros. E a Nora não ficava tão feliz e animada com nada há muito tempo. Não consigo nem lembrar a última vez. E quando estávamos fazendo aquela trívia de casais, e você sabia que minha cor favorita era azul, e ria das minhas piadas idiotas, e segurava a mão da Nora como se ela já fosse sua. Não parecia que estávamos fingindo. Parecia real. Os olhos de Isa ficaram enormes, e Wyatt continuou porque já estava envolvido demais. Não estou dizendo que devemos fugir e casar amanhã. Isso seria completamente maluco. Mal nos conhecemos. Mas e se continuássemos fazendo isso? Tipo, namorando de verdade. Ver onde vai naturalmente porque não penso em ninguém do jeito que estou pensando em você desde a Claire, e isso me apavora. Mas a ideia de nunca mais ver você depois de hoje me apavora muito mais. Isa parecia que não conseguia respirar. Wyatt, você não me deve nada. Você já me ajudou mais do que eu tinha o direito de pedir. E Wyatt estendeu a mão e pegou a dela. Isso não é sobre dever a você. Isso é sobre o fato de que você entrou na minha oficina ontem e fez a pergunta mais louca que já ouvi.
E de alguma forma, em 24 horas, você me fez sentir algo que pensei que nunca mais sentiria. E talvez eu esteja interpretando tudo errado e você ache que sou louco, mas eu tinha que dizer. Eles estavam se encarando no banco da frente da caminhonete dele, e o ar parecia elétrico. E então a voz de Nora veio do banco de trás, onde ela aparentemente estava acordada o tempo todo. Ai, meu Deus, pai, beija ela logo. Isso está demorando uma eternidade e estou morrendo de fome aqui atrás. E ambos os adultos pularam e depois começaram a rir. E Wyatt olhou para Isa e disse baixinho: Posso te beijar de verdade desta vez? Não para alguém assistindo. Só porque eu realmente quero. E Isa assentiu e sussurrou: Por favor, sim. E ele se inclinou sobre o console central e a beijou suave, doce e real. E Nora disse: Finalmente. Ok, agora podemos comer pizza? Porque eu não estava brincando sobre estar morrendo de fome. E eles se separaram rindo. Segunda-feira de manhã, Isa entrou no trabalho sentindo-se flutuar porque ela e Wyatt tinham passado o domingo todos juntos com Nora e parecia fácil, certo e perfeito. Mas então a senhora Duncan a chamou em seu escritório com um ar sério, e o estômago de Isa caiu direto no chão. E a senhora Duncan disse: Querida, preciso te contar uma coisa sobre a promoção. A diretoria quer fazer um perfil rápido para o boletim da empresa sobre nossa mais nova gerente assistente. Sabe, tipo, conheça a equipe. E como conheci seu noivo no dia da família, mencionei ele, eles podem entrar em contato para incluir uma frase dele sobre o quanto ele está orgulhoso de você. Espero que esteja tudo bem. E Asa sentiu todo o sangue drenar de seu rosto, porque a diretoria ia ligar para Wyatt e perguntar sobre o noivado deles. E se ele dissesse a verdade, ela estava completamente acabada. Demitida com certeza e humilhada na frente de todos. E se ele mentisse mais, eles estariam apenas cavando um buraco cada vez mais fundo, do qual nunca sairiam. Isa correu para a oficina Freeman em seu horário de almoço na segunda-feira e encontrou Wyatt debaixo de um Toyota parecendo tranquilo e completamente alheio ao fato de que todo o relacionamento falso deles estava prestes a explodir na cara deles. E ela estava falando antes mesmo de ele sair totalmente debaixo do carro. A diretoria está fazendo um artigo para o boletim sobre minha promoção, e eles vão te ligar para uma declaração sobre o quanto você está orgulhoso de mim. E se você disser que nos conhecemos há 4 dias em vez de estarmos noivos há 8 meses, toda a mentira desmorona e eu serei demitida, e não sei o que fazer. As palavras saíram tão rápido que ela teve que engolir ar quando terminou. Wyatt levantou-se e limpou as mãos do macacão. E a primeira coisa que fez foi pegar as 2 mãos dela nas suas e dizer naquela voz calma e firme, da qual ela já estava começando a depender: Ok, primeira coisa, respire. Segunda coisa, quando eles vão ligar? E Isa balançou a cabeça freneticamente. Pode ser a qualquer momento esta semana. A senhora Duncan disse que era procedimento padrão. Mas, Wyatt, temos que fazer uma escolha agora. Continuamos mentindo e nos afundamos mais, ou contamos a verdade e lidamos com o que acontecer? Wyatt olhou para ela por um longo minuto e então disse algo que fez o coração de Isa apertar. O que você quer fazer? Este é o seu trabalho, sua vida. Eu apoiarei qualquer decisão que você tomar, mas tem que ser sua decisão. Isa sentiu as lágrimas começarem porque quando foi a última vez que alguém a deixou fazer a escolha em vez de apenas dizer o que fazer? E ela respirou fundo e trêmula e disse: Eu quero contar a verdade. Não posso construir um relacionamento real com você sobre uma base feita de mentiras, mesmo que me custe a promoção. Preciso ser honesta. Wyatt sorriu para ela como se ela tivesse acabado de dizer algo que o deixou orgulhoso. Ok, então fazemos isso juntos. Vamos falar com a senhora Duncan amanhã de manhã e contar tudo. E o que quer que aconteça depois disso, nós resolveremos. E Isa jogou os braços em volta dele ali mesmo na oficina e sussurrou: Obrigada por não achar que sou louca. E Wyatt a abraçou de volta e disse: eu definitivamente acho que você é louca, mas eu gosto de louca. Louca está funcionando para mim. Naquela noite, Isa estava na casa de Wyatt ajudando Nora com a lição de casa quando Nora levantou os olhos de suas palavras de ortografia e disse: Então, vocês ainda vão se casar de mentira ou vão fazer casamento de verdade agora? Com o tipo de honestidade direta de uma criança de 7 anos que corta direto a bobagem dos adultos.
Wyatt tentou explicar. É complicado, querida. Mas Nora não aceitou. Não, não é complicado. Você gosta da Isa, certo? E Isa, você gosta do meu pai. Então fiquem juntos porque vocês querem. Não por causa de alguma coisa boba de trabalho. É o que o pai diz. A mamãe sempre costumava dizer: faça as coisas porque elas te fazem feliz, não porque você tem que fazer. E Wyatt sentiu a respiração prender, porque aquilo era absolutamente algo que Claire costumava dizer. Isa olhou para Wyatt com os olhos úmidos e apertou a mão dele sobre a mesa coberta de lição de casa. E Nora voltou para sua ortografia como se não tivesse acabado de soltar uma grande sabedoria para dois adultos que aparentemente precisavam de uma aluna da segunda série para organizar suas vidas. Terça-feira de manhã, Isa e Wyatt entraram juntos no escritório da Sra. Duncan. E a Isa confessou tudo. Como eles só se conheceram há 4 dias, como o evento do Dia da Família foi completamente falso, como ela sentia muito por mentir e que se demitiria se fosse necessário. E ela falava tão rápido tentando colocar tudo para fora antes de perder a coragem, que não percebeu que a Sra. Duncan estava sorrindo. Quando Isa finalmente ficou sem palavras, a Sra. Duncan recostou-se na cadeira e disse 4 palavras que fizeram os dois congelarem. Querida, eu já sabia. E a boca de Isa literalmente caiu aberta. A senhora o quê? A senhora Duncan riu. Você acha que gerencio funcionários há 30 anos e não consigo perceber quando duas pessoas acabaram de se conhecer? Você teve que pensar na cor favorita dele na trívia. Noivos de verdade não precisam pensar nessas coisas. Mas aqui está o que eu vi. Eu vi um homem decente tirar um dia inteiro de folga do trabalho para ajudar alguém que mal conhecia. E vi vocês dois realmente se apaixonarem em tempo real ali mesmo na mesa de salada de batata. A senhora Duncan tirou um papel de sua mesa e o deslizou. Era a aprovação da promoção de Isa já assinada e datada da semana anterior ao Dia da Família. E ela disse: você conseguiu essa promoção porque mereceu com 6 anos de trabalho duro, frequência perfeita e treinando cada novo funcionário que contratamos. O noivado não teve exatamente nada a ver com isso. Eu apenas usei essa história como minha desculpa para pressionar a diretoria a agir mais rápido na aprovação. Isa começou a chorar ali mesmo no escritório e a senhora Duncan lhe entregou lenços e disse: então, aqui está minha pergunta real. Vocês dois estão namorando de verdade agora? E Wyatt e Isa olharam um para o outro e ambos disseram: sim, senhora, exatamente ao mesmo tempo. E a senhora Duncan bateu palmas. Então oficializem eventualmente e não haverá mentira para se preocupar. Agora saiam do meu escritório. Alguns de nós têm trabalho de verdade para fazer. Lá fora, no estacionamento, Isa ainda tentava processar o que acabara de acontecer quando Wyatt disse: tenho uma ideia completamente insana. E Isa riu. Mais louca do que namoro falso? E Wyatt pegou as 2 mãos dela e disse: muito mais louca. Case comigo. Tipo, de verdade, eventualmente. Eu sei que só nos conhecemos há 5 dias, e isso é absolutamente maluco, mas não parei de pensar em você desde que você entrou na minha oficina. E a Nora já está planejando que vestido vai usar no nosso casamento. E quando a senhora Duncan perguntou se estávamos realmente juntos, dizer sim pareceu a coisa mais honesta que eu disse em anos. Isa estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Wyatt Freeman, você está seriamente me pedindo em casamento no estacionamento de um supermercado depois de me conhecer há menos de uma semana? E Wyatt sorriu. Não estou pedindo. Estou dizendo, vamos namorar de verdade e ver onde isso vai dar. Mas também tenho certeza de que já sei onde vai dar, porque você é a pessoa certa para mim. Isa o puxou para baixo e o beijou na frente da correria matinal dos compradores e disse: me pergunte de novo em alguns meses, quando tivermos feito isso corretamente. E Wyatt disse: fechado, mas já estou escolhendo um anel. E Isa riu. Isso é extremamente presunçoso. E Wyatt disse: isso se chama ser confiante. E eles ficaram lá sorrindo um para o outro, como completos idiotas, até que Isa teve que ir começar seu turno. 5 meses passaram mais rápido do que qualquer um deles esperava. E eles namoraram de verdade. Jantares em família com Nora, e conhecendo as famílias um do outro, e todas as coisas normais de relacionamento. E Nora começou a chamar Isa de Isa-mãe, por volta do 4º mês, um meio termo que ela mesma inventou
e ninguém a corrigiu porque parecia certo. A promoção de Isa ocorreu sem nenhum problema e ela era incrível no trabalho. O negócio de Wyatt continuou crescendo e em algum momento de fevereiro, Wyatt disse, "Eu te amo", durante um momento completamente aleatório assistindo à peça da escola de Nora e Isa disse de volta imediatamente. O dia 9 de abril chegou, exatamente 5 meses após o evento do Dia da Família, e Wyatt disse a Isa para encontrá-lo no estacionamento do Maplewood Fresh Mart. E quando ela chegou lá, ele estava parado perto de sua caminhonete parecendo nervoso. "Por que estamos aqui?" Isa perguntou. E Wyatt pegou a mão dela e disse, "Porque este estacionamento é onde paramos de mentir e começamos a viver de verdade. E eu queria fazer isso aqui." E então ele se ajoelhou ali mesmo no asfalto e tirou um anel. "5 meses atrás, você me pediu para fingir ser seu namorado por 4 horas. E foi a melhor e pior atuação que já fiz porque eu não conseguia fingir nem naquela época. Isa Shane, você quer se casar comigo de verdade desta vez? Você me deixa passar o resto da minha vida provando que dar uma chance a um estranho com um pedido maluco foi a melhor decisão que você já tomou?" E Isa já estava assentindo e chorando. "Sim, ai meu Deus, sim." E então Nora saiu correndo de trás de um carro estacionado, segurando uma placa que ela tinha feito que dizia, "Ela disse sim, vou ganhar uma mãe, finalmente." E Isa a pegou no colo, girando-a. E Nora disse, "Posso te chamar de mãe de verdade agora, não só na minha cabeça." E Isa soluçava, "Sim, bebê, com certeza você pode." E todo o estacionamento explodiu em aplausos, porque a senhora Duncan havia organizado uma multidão. 8 meses depois, eles se casaram em uma pequena cerimônia no centro comunitário com Nora, como a florista mais séria da história de Vermont. Ela tinha uma prancheta e tudo. E durante os votos, Wyatt disse, "Você pediu ajuda de um estranho e eu disse sim porque conserto coisas quebradas. Acontece que você me consertou de volta." E Isa disse, "Você apareceu quando não precisava e transformou meu pior erro na minha melhor verdade." Na recepção, Nora correu até eles enquanto dançavam e disse, "Mãe, pai, hora do bolo." E o coração de Isa inchou ao ouvir aquela palavra dita tão naturalmente. E Wyatt puxou suas duas garotas para perto e pensou em como Claire teria amado Isa e como Nora estava certa o tempo todo. E eles caminharam para a mesa do bolo juntos, como a família que acidentalmente construíram a partir de uma pergunta desesperada e um sim impossível. Às vezes, as perguntas mais loucas levam às melhores respostas. Isa precisava de um noivo falso por 4 horas e encontrou um marido para a vida toda. Wyatt disse sim a uma estranha e encontrou a família que não sabia que estava sentindo falta. Eles fingiram um noivado por um emprego e descobriram um amor que era real desde o início. Se você já teve medo de pedir ajuda ou medo de dizer sim quando alguém precisa de você, este é o seu sinal. Arrisque. Faça uma pergunta. Diga sim ao pedido impossível, porque você nunca sabe no que 4 horas de fingimento podem se transformar. Clique no botão de inscrever-se se esta história te lembrou que as melhores histórias de amor começam com os pedidos mais selvagens. E às vezes se apaixonar acontece no segundo em que você para de tentar fingir. Obrigado por estar aqui conosco. E lembre-se, às vezes a pessoa que você está fingindo amar é na verdade a pessoa que você estava esperando o tempo todo.